terras raras é a moeda de troca do momento que o Brasil pode fazer com os Estados Unidos, como a Rússia e a China fez. Isso veio à tona agora justamente no governo Trump, quando se falou muito não só da moeda de troca, mas principalmente do tarifaço. De que maneira que o Brasil pode usar isso, como você mesmo falou, como moeda de troca? Olha, Rufo, vamos primeiro explicar para a população o que é terra rara, né? Terra rara é uma terra, um mineral que existe no solo brasileiro e foi descoberto as maiores minas do mundo fora da China, aqui no Brasil. Nós já temos em Goiás a primeira mina em atividade, tem 3 anos, o governador Ronaldo Caiado já deu a licença há 3 anos atrás, era dos americanos, mas os americanos não conseguiam transformar esse minério em produto final, que, por exemplo, essas terras raras servem para fazer motores elétricos de carros, ônibus, motores de navios, de trens elétricos, como é feito na China e no Japão, os trem-balas, também para movimentar as turbinas eólicas que fazem a transição energética. E essas terras raras são 17 elementos. Tem as terras raras leves e as pesadas. As pesadas são mais valiosas porque são mais raras do que as raras. Então, a terra rara mais pesada é o magneto, em que o motor elétrico de um carro, de um ônibus, de um barco, usa até 200 gramas. Que é o ímã, né? Que é o ímã. É o ímã. É o ímã que chupa a bateria para dar a propulsão do motor. Então é muito importante nas turbinas eólicas, nos motores de carros, de ônibus, de barcos, de trens, mas também tem uma outra... As terras raras são estratégicas, porque elas servem também para fazer com que os mísseis, também os chips, placas solares, então isso também interfere hoje na potência que é a China, que ela consegue transformar essas terras raras, enquanto os Estados Unidos demora mais de 100 dias para transformar o minério em um produto final, a China consegue transformar essas terras em 1 semana. Então a China estava comprando tudo. Em Goiás, essa primeira terra rara que saiu do Brasil exportada, que os americanos investiram, eles não conseguiram transformar. Então eles venderam a produção por 20 anos para a China. Quando a gente fala, por exemplo, que a China é um grande exportador hoje de tecnologia, de produtos altamente tecnológicos, principalmente com as baterias, que a gente vê aí alguns casos, por exemplo, a bateria Blade, da própria BYD, a GWM já tem um avanço também, a gente vê Tesla. Esse é o caminho, ou seja, a raiz de tudo isso são as terras raras? Sem dúvida, porque as terras raras, ela faz componentes importantes da bateria, e tem outras terras também que fazem parte, o nióbio, o lítio, então... bauxita, tem vários elementos que compõem todo esse mundo de mineral. E o Brasil é muito rico. O Brasil é aqui, só que os chineses até então estavam comprando essas terras raras no mundo todo. O Brasil, depois da Austrália, são as maiores minas do mundo, de nióbio, de lítio. A China é a maior produtora de lítio. E a gente tem a tecnologia para essa extração? Não, é isso que... Esse é um calcanhar, né? Esse é o grande trunfo que o Brasil tem. Foi o que o Trump trocou com a Rússia, fornecendo 6 meses de terras raras para os Estados Unidos, da Ucrânia, para negociar o tarifaço com a Rússia. Foi o que o Trump trocou com a China, para que a China transfira tecnologia, para que os Estados Unidos não demore 100 dias, como eles demoram hoje, o custo é alto, para eles poderem fazerem as terras raras em 1 semana, como a China faz. Então é exatamente isso que, nesse momento, o governador Ronaldo Caiado, nós fomos ao Japão a semana passada. Quando nós sentamos com o ministro da Economia, Indústria e Mineração do Japão, o ministro até então estava vendo o estado de Goiás, tudo. Quando nós dissemos para o ministro da Economia, Indústria e Mineração do Japão que Goiás, o Brasil, tinha uma das maiores reservas de terras raras pesadas, que é o magneto, que é o ímã, o ministro deu um pulo da cadeira, já marcou agora dia 28 para a missão do Ministério estar em Goiás para conhecer
as terras raras que já são extraídas e exportadas para a China, mais as outras 4 minas que estão já em licenciamento, e a maior mina de terra rara pesada foi descoberta em Nova Roma, tem mais de 15 metros de profundidade, por uma mineradora que é um braço da família Rothschild peruano, que é a Rothschild Aclara, que já tem um fundo de quase 4 bilhões já levantado para poder fazer a extração de terra rara pesada, que é o magneto, para poder aí vender aí para o mundo. E aí que o governador disse, não, agora nós vamos entrar no jogo, porque nós precisamos, ou para aproveitar esse mineral que a gente tem, e eu quero dizer aqui que a terra rara, ela não é extraída da forma que é extraído o ouro, que é extraída o nióbio, que é extraído o níquel. Ela não traz, vamos dizer assim, o dano ambiental que essas outras terras, quando são extraídas, causam. Por quê? Porque a terra rara, ela é retirada só 0,003 do solo. Então você tira, passa pelo processo de beneficiamento e devolve aquela terra rara, aquela terra mexida, para dentro da onde ela foi tirada. Quando você devolve aquela terra para o mesmo local onde ela foi extraída, aquela terra volta mineralizada. Então nós temos... E sem dano ambiental. Sem dano ambiental. É minimizado. E a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, estudou que essa remoção da terra, você remineraliza o solo. Aumentou até 15% a produção de soja com o uso dessas terras remineralizadas. Então, a terra rara, ela tem essa vantagem. Ela, além de ser o novo petróleo mundial, né, porque a China, como não tinha petróleo, ela estudou, tanto é que hoje a gente vê a alta tecnologia da China. Se o japonês correu para ver se a gente fornece, Goiás fornece essa terra rara para ele, e o governador falou, não, nós não queremos vender a terra rara, nós queremos a transferência de tecnologia para que o Brasil possa também verticalizar e ter a condição de produzir esses motores, de condição de produzir produtos que sejam de valor agregado, para a gente não só exportar a terra como commodity. E não ficar refém. Você comentou uma coisa muito interessante, Joel. Eu tive uma época que fiz um trabalho para a Petrobras e até em assessoria de imprensa de motorsports, para a Fórmula 1, para Stock Car aqui no Brasil, e conheci um pouco melhor como funcionava toda a estrutura da Petrobras. E uma coisa que eu perguntei até para o Viga, que é o nosso colega lá do Rio de Janeiro, por que a gasolina no Brasil era tão cara se a Petrobras tinha tido lucro. Ele falou para mim uma coisa que eu escutei de outras pessoas. A gente tem o petróleo, a gente ganha dinheiro com o petróleo, mas a gente não tem todo esse processo de refinamento. Exato. Então, talvez esse mesmo gargalo aconteça com as terras raras. Eu te pergunto, a gente pode esperar, dentro dessa chegada de tecnologia, ter um abastecimento interno? Por exemplo, a gente está tendo agora a construção da fábrica da BYD na Bahia. E a Stella Li, que é a vice-presidente global do grupo, já falou que vão fabricar também componentes e baterias. A mesma coisa a GWM em Iracemápolis, que é aquele espaço que foi deixado pela Mercedes. Sim. E também tem intenção de fabricar baterias. Esse processo acontecendo com essa chegada de tecnologia pode favorecer essa nossa cadeia produtiva interna? Sem dúvida. Inclusive, o Trump abriu uma linha de crédito para investimento na tecnologia das terras raras. Com essa questão do acordo dele com a China e com a Rússia, o Trump fez um fundo de 400 milhões de dólares e está convidando a Stellantis para ser uma das parceiras deles, para eles fazerem essa verticalização, para que os Estados Unidos não perca aí esse mercado que a China tem avançado tanto, e os japoneses também podem ser grandes parceiros do Brasil nessa corrida, porque os japoneses são maiores produtores de carro. A Toyota vendeu mais de 10 milhões de carros no ano passado, e a Toyota não quer perder esse avanço tecnológico também com os carros híbridos, elétricos. Então, essa é uma corrida que o mundo todo precisa. A terra rara hoje, ela é o novo petróleo e ela é
estratégica para a indústria bélica, para a defesa do país. E eu acredito que o governo federal tem uma grande chance também de fazer com isso os governadores, e eu falo o governo de Goiás porque foi descoberto lá no nosso estado, o governador Ronaldo Caiado foi o primeiro governador do Brasil que deu a licença mais rigorosa, porque nós temos uma secretária de meio ambiente, que ela é procuradora federal do IBAMA e já tinha feito um trabalho na Bahia. Então, o licenciamento que foi feito em Goiás, a gente já tem experiência, a gente já passou por isso, a gente já exporta terra rara tem 3 anos. Agora, com essas 2 novas empresas que estão investindo em Goiás, com bilhões sendo investidos, você tem uma ideia, Nova Roma tem 3 mil habitantes, eles vão dar 5 mil empregos numa cidade de 3 mil habitantes, levando a Clara, que já está com um laboratório, que a gente foi para o Chile com a secretária de meio ambiente, quando ela viu que a terra rara tinha esse potencial de não dar o dano ambiental que as outras extrações tinham, ela mesma deu a segurança jurídica para esse laboratório sair do Chile, que o Chile teve problemas com essa mudança à esquerda do governo, que era o país da América do Sul que mais tinha ali exportação de cobre, era um país mais parceiro dos Estados Unidos, e a gente trouxe o laboratório que estava no Chile, o projeto Carina, para o estado de Goiás. Hoje, então, o laboratório que faz os testes nas terras raras está na cidade de Aparecida de Goiânia, fazendo ali os testes para qualquer brasileiro que quiser conhecer como é extraído o mineral da terra. A terra goiana, que é o que tem a maior mina até hoje descoberta, está lá em Goiânia, eu convido a todos. Mas o importante é a gente, nesse momento, ajudar a indústria nacional. E eu falo a indústria, não é só a indústria do eletrificado que está hoje... É isso que eu até te interrompendo, não é só eletrificação, mesmo para a indústria em geral, inclusive para motores a combustão, ou seja, a utilização ela é geral, muito mais ampla, e talvez tenha vindo à tona agora só, como você falou, por conta dessa onda grande de eletrificação e por conta dessas barreiras que o Trump está impondo. O Trump levantou vamos dizer assim, porque o Trump tem um acordo com a China, a gente sabe, ele compra as baterias todas da Tesla, dos chineses, a Blade, ela que abastece todas as baterias da Tesla, então lá existe já esse acordo comercial entre o Trump e o Xi Jinping. O que a gente tem que aproveitar no Brasil é esse momento que a gente tem. A relação nossa com a China em tecnologia é boa? Nossa, com a tecnologia da China, mas agora a gente tem a chance de negociar com o americano, de negociar com o japonês, para ver qual país que vai transferir para o Brasil essas indústrias e não só levar a nossa terra rara e minerar e transformar a segunda fase, porque minerar a gente faz aqui, mas a segunda fase, transformar em produtos, a China tem a tecnologia.